Eu sou Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Programa Segurança e Cidadania de hoje, estamos começando o mês de junho, estamos entrando no segundo semestre do nosso ano de 2011 e muitas notícias já aconteceram, muitos fatos já foram abordados. Estamos começando o programa de hoje com a notícia trágica, a notícia que nos deixou muito abalados. Nosso grande companheiro, filiado do Sindipol MG, Vladimir Batista Rocha, o inspetor Vladimir da Menores, foi brutalmente assassinado por marginais, recentemente, essa semana que passa, foi assassinado por marginais em um desses golpes que tem ficado bastante popular no dia a dia do brasileiro, que é a saidinha de banco. A última rácio é a barreira policial. Quando marginais começam a matar policiais, começam a desconsiderar, a não mais temer, não mais respeitar, é porque as coisas vão mal. É porque a segurança tem que ser revista, é porque os projetos têm que ser repensados e novas políticas públicas para mais fortalecimento da segurança têm que ser discutido e colocado em prática pelo governo. O companheiro tombou em combate, ajudando um amigo, sacando recursos para pagamento de funcionários de um amigo. Deixou o outro colega, investigador White, em estado grave no hospital. Então, os fatos que deixam a comunidade da Polícia Civil, a comunidade dos policiais civis, militares, apreensivos, ainda mais em tempo de reivindicação remuneratória, de pauta remuneratória. O programa de hoje vai abordar também como que foi a nossa visita, a participação do Sindipol no programa da Rádio Itatiaia, do jornalista, do repórter Eduardo Costa, que abordou também a dinâmica das reivindicações da Polícia Civil e da Polícia Militar. Vamos ouvir o debate com o nosso representante da ASPRA, subtenente Gonzaga, é isso? Agora tenente Gonzaga foi promovido, entrou na reforma. Também o nosso vice-presidente do Sindipol, Antônio Marcos Pereira, carinhosamente Toninho Pipoco. Vamos ver o debate dessas duas lideranças, como que foi lá na Rádio Itatiaia. E também uma outra abordagem, uma outra reportagem na Rádio 107 FM, no programa da Ascobom, programa Revista Geral, que também aconteceu aqui no final de maio. Como é que foi o debate a respeito da nossa reivindicação, do que acontece no dia a dia desse estado de greve que foi declarado desde o dia 10 de maio pela Polícia Civil e também as ações da Polícia Militar, das entidades de classe, que está em pauta com o governo. O governo continua resistente, continua não atendendo às reivindicações, mente para a sociedade dizendo que somos nós, dirigentes sindicais, que estamos dificultando, mas a verdade não é essa. Você muito bem conhece, você muito bem tem acompanhado ao longo dos debates aqui no Segurança e Cidadania e também na grande mídia. A pauta reivindicatória foi apresentada em setembro, depois reapresentada em fevereiro e até o presente momento o governo não sinalizou. No dia 7 de junho haverá uma reunião, a primeira reunião com a Renata Vilhena, secretária de Planejamento e Gestão, e, infelizmente, até agora, nenhuma manifestação positiva do governo. Parece que o governo está impassível, parece que o governo não está reconhecendo a gravidade do momento, porque atravessa a segurança pública no Estado. Vamos falar também nessa entrevista, vocês vão ver, telespectadores, como está sendo a dinâmica da concentração dos plantões, por falta de efetivo, por falta de certame, por falta de concurso público, por falta de planejamento do governo. Não é a Polícia Civil que é culpada de ter pouco efetivo. Quem determina concurso não é o chefe da polícia, não é o dirigente do Sindipol, nem do sindicato dos delegados. Quem determina é o governador do Estado. E se ele não determina a realização de concurso, o resultado negativo vocês estão vendo aí na ponta. O programa Segurança e Cidadania começa agora. Eu sou o Denilson Martins, com imagens do chileno. O programa Segurança e Cidadania começa agora. Jornal Hoje em Dia, de hoje, traz matéria de que lá em Ipatinga agora estabeleceu-se o mesmo critério da Polícia Civil do governador Valadares.
Quem mora em cidades vizinhas, ainda que sejam cidades grandes como Fabriciano, Timóteo, só no expediente. Depois das 6 da tarde, no fim de semana, no feriado, para registrar uma ocorrência, tem que ir lá em Ipatinga para entregar na delegacia. Aí eu pergunto o tempo que a PM vai levar para entregar essa ocorrência. E eu pergunto, se o senhor mora em Timóteo, a sua ocorrência, o arrumamento da sua casa é na sexta-feira de noite. O senhor vai entregar a ocorrência sábado, meio-dia ou domingo, 2 da tarde, lá em Ipatinga. Qual é a sua expectativa de apuração? Considerando que não tem gente para receber a sua ocorrência, será que vai ter para apurar? Antônio Marcos Pereira, diretor do Sindipol, boa tarde. Boa tarde, Eduardo, boa tarde aos ouvintes. O serviço está parado a 50%, está atendendo 50% do seu efetivo, em razão do governo não nos dar espaço para negociar, para conversarmos, sentarmos à mesa. Infelizmente, mais uma vez a Polícia Civil está em greve. Mas só os agentes, só os investigadores e os delegados também? O Sindipol tem quase 600 delegados filiados. Os nossos delegados filiados ao Sindipol, eles estão comprometidos com o movimento, estão comprometidos com a paralisação, porque nesse momento talvez eles também sejam um dos maiores prejudicados com relação à falta de trabalho, condição de trabalho e salários ruins. E é por tempo indeterminado? Até o governo ser sensibilizado e nos chamar para conversar, para negociar. Agora, se já está ruim do jeito que está, que eu acabei de falar, dos 853 municípios de Minas hoje tem delegados em quantos? Na metade. E tem carro e condição de trabalho em quantos? Logística tem muito carros, 14 mil carros, mas policial não come carro, policial não vende carro para fazer virar remédio dentro de casa. Felizmente, existe a crise. Quais são as principais reivindicações hoje dos policiais civis de Minas? Salário, primeira reivindicação. Segunda, a questão material humano. Você disse há pouco com relação às delegacias que estão sendo fechadas no interior. Porque o efetivo nosso é o mesmo de 20 anos atrás. Nós precisamos pelo menos de 100% de efetivo renovado. Você não pode dar o que você não tem. Então, infelizmente, a sociedade ela tem que compreender que o policial quer trabalhar, quer dar o melhor de si, mas o Estado não te dá condição de fazer o seu trabalho afim. A gente pede que o governador do Estado, na pessoa do doutor Anastasia, qual foi entregue no dia 3 de fevereiro, 3 de setembro do ano passado, uma pauta, que ele se atenha a ela, que nos chame para negociar, para conversar, porque nós também não estamos sendo acusados de levar transtorno para a cidade, de baderna, não é baderna, é um movimento legal, mas o governo tem que se mostrar também sensível às nossas reivindicações. Você não pode dar o que você não tem. Nós queremos seu salário justo e condição de trabalho. Hoje, esse programa, ouvinte, a cobra vai fumar aqui, sabe? Porque nós vamos ter que apertar aqui o Nonato, que é o presidente da Aspra, nós vamos ter que apertar o Alexandre, nós vamos ter que apertar o Toninho e o Denilson, porque, olha, os policiais militares e civis, eles estão realmente numa situação de tensão muito grande com a boataria que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, chamada Contra-Informação, instaurou aí, sabe? Essa situação, ela está atingindo níveis aí perigosos, sabe? Então nós vamos abordar essas questões todas aí. Então você que está aí na escuta, você vai ficar sabendo aí, ó, as trairagens que pode estar acontecendo, e a tropa não está aí não, aqui 7 mil homens que tem na rua, essa que é a resposta. Mendonça. É 4 mil já e pronto. Além disso, Coronel Mendonça, a gente vai fazer uma análise, né, das tendências e possibilidades do reajuste que será anunciado pelo governo. E os possíveis desdobramentos disso aí, que é mais tem no programa de hoje, vamos avaliar se existe a possibilidade da unificação dos movimentos dos policiais civis com os militares, os policiais militares e os bombeiros militares. Estamos aguardando aí. Agora, para falar de coisa séria, gente, olha, eu tenho recebido ligações frequentes, vou até citar o nome aqui, ó, Subtenente Edmo, lá de Bom Esparto, me ligou muito preocupado essa semana. Falou, Mendonça, estão plantando aqui na região de Bom Esparto que o aumento já está definido. Ele seria entre 10% e 15%, né? Esse aumento que o governo vai anunciar agora, dia 25. E estão plantando isso na tropa para ver qual que é a reação da tropa em relação a isso. E a preocupação aí, sabe, Denilson, ela é realmente elevada. Por quê? Se você pegar o índice de preço ao consumidor amplo do ano passado até agora, ele dá em torno de 7%. Certo? Se você projetar mais um ano com mais 7%, é 14%. Se o governo anunciar um reajuste de 15%,
Na verdade é reajuste zero. Não há aumento, não há valorização nenhuma. Ele está repondo a inflação desse período e do outro. E um soldado, um não, 3, for lá no escritório, Alexandre, falou, Mendonça, os queridos falam um negócio aqui. Vocês estão cobrando no Revista Geral direto que nós, policiais mais novos, não estamos vestindo a camisa dos movimentos, estamos assim com o pé atrás, e nós gostaríamos de falar com você aqui e ver se você tem colhão para falar isso lá na rádio, certo? Porque a gente precisa discutir as coisas certas. Mas o que está pegando? Fala comigo aqui, ó. Vocês que são mais antigos, não olha pra gente não. Por quê? Vocês permitiram que acabasse os quinquênios que vocês têm, e nos colocou nessa avaliação de desempenho aí. Só quem recebe a avaliação de desempenho sabe como é que funciona o assédio moral nisso. E vocês não estão nem para isso. Segunda coisa, aqui, cai a ficha, meu irmão. Se der 20% de aumento para mim, que sou soldado, certo? Ganho R$2.000, bruto, vai dar R$400 de aumento. Agora o IPSM vai lá e cata 11,5. 11,5, não é isso? Então quer dizer, isso vai voltar para 360. Mais o imposto de renda, eu vou trazer R$350 de aumento, isso não vai mudar a minha vida não. Eu vou passar de 2,40 para 2,400. Que valorização é essa? Então, eles estão muito preocupados com isso. E até porque foram distribuídas as camisas, né, falando em um piso de R$4.000 já. Tá? Piso de R$4.000 já. Então, se o governo me vier aí com a proposta que os arautos deles, que os serviços de inteligência têm tacado na tropa, de que esse aumento vai ser reescalonado. Aumento não, né? Essa política salarial deles seria reescalonada em 4 anos, certo? Provavelmente, certo? Se não tiver na primeira etapa uma alavancada de no mínimo 30%, Denilson, de no mínimo 30%, não vai haver valorização. E o que vai acontecer nesse episódio, dentro de um cenário colocado? Qual vai ser a reação da tropa? Qual que vai ser a posição das entidades, certo? Em cima dessa contraproposta do governo, certo? Eu lembro que o governador Itamar Franco é um homem mais sábio, sabe? E eu faço aqui até uma sugestão para o Alexandre, para o Nonato, para o Denilson, que são pessoas que têm responsabilidade. Eu lembro que quando foi implantar o piso de R$1.000 para os policiais, ele foi implantado de 3 vezes. 3 vezes. Só que o Itamar Franco era um homem sábio. E ele falou o seguinte: para os policiais que ganham menos, nós vamos antecipar uma parcela desse aumento a título de abono. Você entende? Ou seja, para quem ganha abaixo do piso proposto, que é R$4.000, não dá para esperar 4 anos não, Denilson. O salário está ruim demais. Então se for escalonar isso aí, ou escalonar isso em 4 anos, não dá para o sujeito ficar esperando não. Esse povo que está... Uma coisa está apertado com R$12.000, com R$8.000, mas com 2.200. Então, eu acho que essa negociação que está sendo feita, ela é perigosa, porque na verdade o governo está querendo tratorar todo mundo. A esmola, quando é muito, o santo desconfia. E esse trem, vocês vão me desculpar, viu? Eu estou olhando assim como observador, né? Fico olhando fingindo de morto, né? Para jantar o coveiro, mas fico olhando assim. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi um troço desse, certo? Quer dizer, o comando da PM ajudando a mobilização. Não tem algo estranho, não? Comando da PM ajudando. Será que eles não estão botando um cavalo de Troia para nós, não? Coloca 10.000 pessoas, ajeita com o governo uma proposta que é insuficiente e coloca a faca no nosso pescoço. E queima as entidades de classe. Mas eu acho que aí que nós temos que fazer a trairagem ao contrário. Sabe? Porque o que acontece? Então, se vieram, porque o comando, até onde eu sei, sabe, Denilson? E o Alexandre é testemunha e o Nonato. O comando concordou com essa proposta de R$4.000. Sim ou não, Alexandre? R$4.000 ainda não. Não, Quer dizer, o comando não concordou. O comando está esperando a posição do governo, que é dia 25 agora. Sim, mas vocês entregaram a proposta para os 2 comandantes. Mas o comando ele não coloca a posição dele como que tivesse o governo já dando esses R$4.000. Ele está calado, ele está esperando para ver o que vai acontecer. Se o governo, por exemplo, soltar um reajuste aí de 15%, será que o Coronel Renato entrega o cargo dele em represália aí
ao aumento insuficiente? O que você acha? Que já entregou. Na realidade é o seguinte, é consenso que nós precisamos ganhar no mínimo R$4.000 já. Isso é consenso. Agora sim, com relação à manifestação... Desculpa eu corrigir, mas a gente tem que falar certo aqui, porque senão o ouvinte entende lá que nós estamos fazendo uma manifestação dos R$4.000 agora. E na verdade não é isso não. Nós já conversamos com o governo, já conversamos em Assembleia Geral, que esses R$4.000 eles têm que chegar para nós até abril de 2014, tá certo? Então todo ano, que daria uma média aí de 18% a 19% ao ano, para chegarmos a esses R$4.000. É aumento sobre, somando os aumentos. Juros sobre juros, que no final dá os 4.000 e pouquinho. Então, na realidade é o seguinte, esse consenso com relação a 4.000 é porque o governo mesmo pautou que colocaria as polícias militares entre as 3 melhores do país. Então nós temos a clareza de que se nós pautarmos um piso de R$4.000, naturalmente a gente vai atingir esse objetivo. A gente também está disposto a negociar e a trabalhar a questão do escalonamento desse piso de 4.000. Mas então seria parcelado em 4 anos? O que nós conseguirmos antecipadamente para toda a tropa vai ser bem melhor. Então a gente tem que entender também, Mendonça, que R$4.000 hoje seria 100% de aumento. E a gente sabe que o governo não vai dar. Bom, então vai ficar muito difícil. Questão política porque não tem condição de dar. Porque então vai ter uma questão difícil, porque se o governo não tem condição de dar esse 100% de reajuste, certo? Nós vamos... Mas 100% agora. Sim. Você imagina o governo ter que dar 100% agora. No mês seguinte... Mas qual que seria o mínimo que as entidades trabalham? O mínimo aceitável nessa primeira parcela para o soldado que ganha um piso de R$2.000? Na realidade, Mendonça, nós não vamos falar qual que é o mínimo que nós vamos aceitar, porque nós vamos aguardar a manifestação do governo. Ele se manifestou até agora. Ele vai se manifestar dia 25. Então não vou chegar para os ouvintes hoje e falar que eu vou aceitar X ou Y. Nós, é lógico, estamos pautando os R$4.000 porque é o que nos interessa, é o que hoje, pelo menos o governo prometeu, né? É a nosso ponto de partida. Mas assim, nós não viemos aqui, não vamos falar em nenhum momento, porque o governo é que tem que se manifestar. Nós estamos pedindo uma coisa que nós achamos justa. É aquilo que ele também pautou que seria como ponto de partida. Pois é, mas... É público e notório que a Polícia Civil, por muitas vezes, se mostrou aversa às reivindicações e conquistas da PM. Exemplo disso é aquela cartilha feita pelo Sindipol. Não tenho dúvida que a União, na hora de reivindicar um aumento, por exemplo, a força seria de tamanha proporção que nenhum governo sustentaria. Então, por que o senhor Denilson, que está tão descontente com o clã da Polícia Civil, não consegue enxergar isso? O Cabo Júlio e os representantes já tentaram uma maior aproximação. É uma pergunta. Já tentaram uma maior aproximação? Como é que é o nome do companheiro aí? Qual a desculpa do Denilson? Será vaidade? O companheiro chama Felipe Alvim de Souza. Tá aí, Felipe, você me cobrou aqui, ó, porque ele colocou desse jeito. Estou aí fazendo minha pergunta, já que no último programa não foi respondida. Tá aí, pode responder, Denilson, com vontade. Felipe, primeiramente um abraço e um beijo no seu coração. Dizer para você que não é vaidade nem covardia. Como o nosso companheiro Mendonça justificou para mim semana passada, nós estávamos com a agenda em função da greve. Justiça ameaçou, chefe de polícia produziu informações inverídicas e o Sindipol não teve outro caminho. Nós temos coragem e nós temos postura. Então nós fomos para a porta do Tribunal de Justiça e declaramos greve lá. Para a Justiça Mineira entender que nós não temos medo de fazer a justiça. Mas a questão da aproximação, nós sempre estivemos juntos, né? Somos idealizadores, juntamente com os companheiros aqui de bancada, do GIFORSEG, que é o Gabinete Integrado da Ações de Segurança. E nós entendemos que temos as peculiaridades de cada uma das corporações. Polícia Militar com a sua atribuição constitucional, Polícia Civil com a sua, que não são miscíveis, né? Que não são misturáveis. Mas nós entendemos que no momento reivindicatório você está coberto de razão. Temos que colocar nossas peculiaridades na geladeira e vamos caminhar junto por valorização salarial. E foi nesse intuito que na quinta-feira sentamos alguns dirigentes de entidade de classe, da PM e da Polícia Civil, para tentarmos fazer um formato de um movimento integrado, que nossa situação tem que ser muito organizada. Nós temos o primeiro estágio, que foi o estado de alerta, o segundo estágio, que é o estado de greve, e o terceiro estágio está próximo a acontecer, que é a unificação dos movimentos. E o governo vai ter que nos atender sim. Você está de parabéns e é esse o posicionamento do Sindipol.
cartórios dão segurança aos nossos documentos. Os serviços melhoraram nos últimos anos. O cartório facilita a minha vida. Os funcionários dos cartórios esclarecem minhas dúvidas. São geralmente atenciosos. Os cartórios usam a tecnologia para agilizar o serviço. O cartório é uma das instituições mais confiáveis do Brasil. Certificado e reconhecido por quem conhece e usa os nossos serviços. Agora sim, Toninho, para eu fazer, né, justo. Nós vamos trazer tá aí. o público, principalmente para o ouvinte policial civil, o que está acontecendo nos meandros do nosso movimento. O sindicato delegado está tentando desmobilizar a nossa categoria. Não estou dizendo todos os delegados, que a maioria, principalmente os que são filiados nossos, quase 300 e poucos delegados, estão conosco. Mas a pessoa do Sindepo, na direção do Sindepo, ontem o Denilson, o Zé Maria, eu recebemos vários telefonemas do interior dizendo que os delegados das comarcas estavam recebendo ordem, direcionamento do Sindepo para desmobilizar, tirar os cartazes e dizendo que não havia movimento. Então nós estamos alertando, porque a história vai cobrar em prazo curto. Como diz o coronel Mendonça há pouco, o doutor Edson está achando que ele tem condição de bancar uma empreitada e de chegar lá na frente sozinho. E a gente, por experiência, sabe que isso não vai acontecer. E ele está, nesse momento, ele está traindo a base da Polícia Civil, porque a Polícia Civil não é feita só de delegado de polícia. Ela é feita de investigador, de escrivães, de médicos, de administrativos e médico legista. Então ele vai pagar o preço caro. Eu costumo dizer que é melhor envermelhar um minuto que envermelhar a vida toda. Estou trazendo a público e o policial civil que está ouvindo, que ele tenha discernimento, porque a gente sabe que o governo vai sentar assim conosco, porque ele não aguenta duas polícias na rua. Isso já está provado em 2004, 2007, 2009, e lá na frente o Sindepo tem que cobrar dele a história recente da Polícia Civil, que eles nos traiu. O doutor Edson está dividindo a Polícia Civil igual antigamente outros delegados de polícia, na pessoa do doutor, qual deles? Reinaldo. Doutor Reinaldo. Eu até atribuo a situação da Polícia Civil lá atrás a pessoa dele, porque a PM está dando exemplo aqui de conjunto. Nós vimos um documento conclamando a tropa, e estava lá desde o praça até o oficial. E ao contrário na Polícia Civil. Um alerta aos delegados de polícia, ao Sindepo. A história recente da Polícia Civil vai cobrar deles a traição. Tem que deixar bem claro que o Sindipol, na pessoa dos seus dirigentes, né, tanto eu como o Toninho, nós estamos aí desde 2003, nunca desconsideramos a importância da união de todos os operadores de segurança pública, e nisso aí eu incluo também os agentes penitenciários, que hoje estão segurando o ônus pesado que nós segurávamos no passado. Temos que lutar unidos para a valorização, sim. Imagina só, 50 mil policiais militares, 10 mil policiais civis, cerca de uns 8 mil bombeiros, mais 14 mil agentes penitenciários. Minha gente, somos nós o responsável pela segurança pública, sim, desse Estado. E o governo não pode se furtar. Todos os índices, todas as agências demandam e informam que vai ser progressiva a arrecadação do nosso Estado e do nosso país. A economia, segundo o Diese, tem sim forte indício de crescer 10% ao ano. E no caso de Minas Gerais, porque aqui é produtor de commodities, chega a um PIB superior ao do país. Então, não venha com essa história que não tem recurso. Então nós defendemos, é o segundo estado mais importante de população. Alterna com o Rio de Janeiro, economicamente, entre o segundo ou o terceiro em arrecadação. Por que o governo vem com essa história se é o segundo PIB? Por que vem com essa história que não tem? Então nós defendemos sim uma campanha unificada. A semana que vem vai ser uma semana reveladora. Vai haver reunião do Sindipol com a nossa direção toda, viu, Alexandre? Eu estou trazendo mais de 40 dirigentes do interior do estado para sentar conosco na segunda-feira às 16 horas. Semana retrasada, houve uma reunião conosco, as entidades de classe. E foi uma decepção muito grande. Nós achamos que seria algum índice, alguma forma de tentar compor um índice. Ele não nos disse nada. Eu vou dizer no ar e não tenho medo de falar. A direção da Polícia Civil está nos enrolando. O que a gente percebeu lá foi jogar com a barriga e trabalhar do lado do governo. Não tem outra palavra a falar. Então, companheiros, nós vamos reunir com a direção total do Sindipol, não é só o Toninho, não é só o Denilson, Zé Maria, mas todos os dirigentes do interior, e vamos tomar uma decisão. E essa decisão, se for na terça-feira, reunião com a PM, para que nós venhamos caminhar junto, e eu estou entendendo que é isso mesmo que vai acontecer, nós vamos unificar sim. É o próximo movimento, todo mundo junto na rua. E vou dizer mais, não é ameaça. Se houver retaliação do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, nós vamos fazer igual a Alagoas. Nós temos que ocupar prédio público sim.
Nós temos que ir lá para dentro e mostrar para esse povo o que é que tem que ser feito no Estado. Denilson, inclusive 2 delegados de polícia te procurou, seu telefone está desligado, e me ligaram, já com o argumento dizendo que já ligaram para eles de que já julgaram a greve ilegal. Você tem conhecimento disso? Isso é conversa de dirigente do Sindepo. Eles estão esquecendo que são carreiras jurídicas, mas eles não viraram juiz e promotor ainda não. Quem julga uma greve legal ou ilegal é o Poder Judiciário. E graças ao bom Deus nesse país, aqui é bicameral e aqui tem o duplo grau de jurisdição. Se um tribunal decidir que é ilegal, nós vamos até Brasília, nós vamos até a Haia, vamos na Câmara Interamericana de Direitos Humanos para mostrar o que está acontecendo aqui. Então, minhas amigas e meus amigos, programa tenso, né? Programa com informações preocupantes, morte de policial, crescimento da criminalidade, Polícia Civil em greve, Ministério Público, Poder Judiciário acompanhando aí essa greve legal, né? A Lei 7783 tem sido colocada em prática pelo Sindipol, o atendimento é de 50% e não 30%, como diz a lei, movimento reivindicatório da Polícia Militar, educação de greve, saúde reivindicando, o governo tem problemas sérios pela frente, mas se não se assentar com o movimento sindical, se não debater com os trabalhadores, realmente a coisa fica difícil. Estamos aqui na sede do Sindipol e nós agradecemos a você pela audiência. Vocês estão vendo aí, ó, ao fundo, o mapa regional das regionais sindicais do nosso sindicato, né? O Estado de Minas, com seus 853 municípios, com seus 18 departamentos do interior, 56 regionais. Então aí, ó, vendo a dinâmica e o desafio que é fazer segurança pública no Estado com as dimensões que é o nosso, não é isso? Mas vamos ficando por aqui, agradecemos a sua audiência e na próxima semana estaremos com notícias melhores, com informações quentes sobre esse tema que tem tudo a ver com vocês, a dinâmica da segurança e da cidadania. Até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.